Meu nome é Kelly Torquato e eu vou falar um pouco da biografia de Ubiratã D'Ambrosio, que é professor emérito de matemática da Universidade Estadual de Campinas, um cientista brasileiro que tem a sua vida dedicada à pesquisa. O professor Ubiratã é um resgatador de esperança. Segundo ele, só quem pode surgir com o novo é o novo, e o novo são as crianças. Com elas, poderão vir as respostas que não encontramos. Ubiratã D'Ambrosio nasceu em 1932 em São Paulo, 5 meses após o início da Revolução Constitucionalista, que foi uma verdadeira guerra civil no Brasil, sendo promulgada em 1934, trazendo alguns avanços democráticos e sociais para o país. Paulista, do bairro do Brás, Ubiratã D'Ambrosio ingressou em 1952 na Universidade de São Paulo, na USP, para estudar matemática. Seguindo os passos de seu pai, Nicolau D'Ambrosio, Ubiratã, com 16, 17 anos, já ajudava o pai dando aula de matemática em sua casa, para pessoas que iriam prestar concurso público e depois de se dedicar 1 ano para o vestibular, Ubiratã ingressou na USP, onde concluiu a graduação em 1955 e o doutorado em 1963, defendendo sua tese em matemática pura. Em 1964, ele foi convidado para ser pesquisador associado no Departamento de Matemática da Brown University, nos Estados Unidos, onde concluiu o seu pós-doutorado na mesma universidade, na Brown University. Embora Ubiratã tivesse a intenção de se afastar do Brasil por 1 ano, o golpe militar o levou a permanecer nos Estados Unidos, onde obteve um cargo de professor efetivo na State University of New York, em Buffalo, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação em matemática e também na pesquisa e orientação. Em 1972, ele decidiu voltar ao Brasil, para a Unicamp, onde foi diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, além de fazer pesquisa em matemática pura, dando continuidade ao projeto de doutorado na África. Ubiratã orientou vários doutores e mestres na África e na Unicamp. Temos aqui a relação de algumas universidades em que Ubiratã D'Ambrosio trabalhou ao longo de sua carreira, atuando em países como Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. Ubiratã D'Ambrosio também foi membro do Conselho Diretor do Instituto de Tecnologia da Informação e Educação, na Unesco. Também foi fundador do Conselho Internacional de Estudos Interdisciplinares, na França, e membro do Executive Board da Comissão Internacional em História da Matemática, na Espanha. Hoje, o professor Ubiratã D'Ambrosio, com 82 anos, ainda orienta alunos de cursos de pós-graduação em universidades como Unibam, Unesp, USP e PUC, atuando principalmente nos seguintes temas: História e Filosofia da Matemática, História e Filosofia das Ciências, Etnomatemática, Etnociência, Educação Matemática e Estudos Transdisciplinares.
autor em congressos internacionais e a sua atuação docente. É uma reflexão necessária e oportuna para os interessados no relacionamento entre matemática e bem-estar social. Já a obra Rumo à Nova Transdisciplinaridade, lançada no ano de 1993 pela editora Somos, apresenta-se num momento histórico em que os novos paradigmas do conhecimento passam por uma transição, quando velhas ideologias naufragam e reina a perplexidade e o caos. Esta obra nos traz alguns princípios orientadores. Seus autores são os pioneiros na abordagem holística no Brasil. A obra A Era da Consciência, lançada no ano de 1997 pela editora Peirópolis, coloca o unanimemente reconhecido como uma das vozes mais influentes do movimento universal de rediscussão de paradigmas e evolução da consciência, o Biratã D'Ambrosio, constrói, neste livro, que é a transcrição de uma de suas palestras, um novo olhar sobre a história evolutiva da humanidade e seus valores. A obra Etnomatemática, lançada no ano de 1998 pela editora Ática, apresenta e abre caminho a uma matemática antropológica, arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender os diversos contextos culturais. Já a obra Educação para uma Sociedade em Transição, lançada no ano de 1999, o autor discute a nova missão do educador, que é lidar com as novas características da leitura e da escrita, com interpretações de códigos e símbolos, com a capacidade de analisar simbolicamente situações e criar simulações, com acesso à informação e com a análise crítica da utilização de toda a tecnologia disponível. Já na obra Etnomatemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade, lançada no ano de 2001 pela editora Autêntica, o Biratã D'Ambrosio apresenta, neste livro, seus mais recentes pensamentos sobre etnomatemática, uma tendência da qual é um dos fundadores. Ele propicia ao leitor uma análise do papel da matemática na cultura ocidental e da noção de que a matemática é apenas uma forma de etnomatemática. O autor discute como a análise desenvolvida é relevante para a sala de aula. Faz ainda um arrazoado de diversos trabalhos já desenvolvidos no país e no exterior dentro dessa área. A obra Educação Matemática da Teoria à Prática, lançada no ano de 2005 pela editora Papiros, coloca a proposta de uma adoção de uma nova postura educacional que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem. Após fazer considerações de caráter geral, abordando aspectos da cognição, da natureza da matemática e questões teóricas da educação, o autor discute inovações na prática docente, propondo reflexões sobre a matemática. E na obra Uma História Concisa da Matemática no Brasil, lançada no ano de 2008 pela editora Vozes, apresenta o que é comum lermos que o Brasil apresenta um dos piores índices de aproveitamento escolar do mundo, particularmente em matemática. Contudo, contraditoriamente, é sabido que os estudantes brasileiros participam com muito bom desempenho das Olimpíadas Internacionais de Matemática e que muitos matemáticos brasileiros se destacam internacionalmente. Bom, apresentamos então aqui as obras principais do professor Biratã D'Ambrosio. Obrigada. Matemática. A própria definição da palavra etnomatemática, nós vemos a questão de trabalhar o cotidiano, relacionar o cotidiano com a matemática, relacionar o dia a dia do aluno com a matemática. E a melhor forma de fazer isso é através de jogos. Como diz Constância Caminha, ela gosta de jogos porque os jogos fazem as crianças pensar mais. Por quê? Porque tem uma motivação por trás, ganhar o jogo. Então, como ela tem esse interesse de ganhar, ela se esforça mais. Então, o professor de matemática, ele precisa aproveitar isso, esse interesse em vencer os jogos para ensinar a matemática. E existem muitas maneiras de aproveitar jogos para ensinar. Tanto nos anos iniciais, na pré-escola, iniciais ou no ensino médio, existem vários jogos que podem ser utilizados com o objetivo de ensinar matemática. Cabe ao professor aprender o que é etnomatemática e aprender a aplicar.
caso isso aconteça, realmente nós vamos tornar a matemática bem mais acessível ao nosso aluno. As pessoas têm a ideia de que matemática é impossível aprender, como o próprio professor Paulo Freire disse, que na época dele, quando ele foi para a escola, a matemática era para gênios, para deuses ou gênios, e não é assim, a matemática é para todas as pessoas, depende da maneira como ela é ensinada. Cabe a nós, professores de matemática, utilizarmos estratégias diferentes, filosofias diferentes, e a etnomatemática é uma filosofia muito interessante, uma filosofia que realmente tem um resultado bom, que é o aluno aprender a matemática. Como vimos ali também, várias crianças demonstrando esse entendimento matemático e que foi construído através de jogos. Então nós, professores, precisamos disso. Variar a nossa maneira de ensinar, colocar nela a motivação. E para que o aluno aprenda, nada melhor do que ele fazer alguma coisa se divertindo, que é jogando ou brincando. Nós, na escola onde eu trabalho, esse mês, fizemos o projeto Eleição. Os envolvidos na eleição, os candidatos e seus assessores, eles se apropriaram de várias disciplinas para resolver as questões da eleição. E foram bem-sucedidos. E eles usaram geografia, história, matemática, ciências, filosofia, psicologia, naturalmente. E aprenderam muito. Então, isso é que nós precisamos. Trazer as disciplinas para o aluno de uma maneira natural. Para que ele realmente aprenda sem perceber. Quando isso acontecer, ele vai ser bem-sucedido em todas as disciplinas. E o que nós mais queremos, em matemática. Queremos que nossos alunos sejam como aquele garotinho mostrado no vídeo, que chegou a 225 de uma maneira extraordinária. Então queremos valorizar o raciocínio de nossos alunos e com isso realmente produzir uma matemática bem baseada, uma matemática sólida. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do professor Ubiratã D'Ambrosio, mais especificamente sobre o livro Etnomatemática, Arte ou Técnica de Explicar e Conhecer, que foi escrito na década de 90, porém é muito atual. O professor Ubiratã discute sobre a forma como o currículo é apresentado, o currículo de matemática, e faz críticas a essa maneira de trabalhar com o aluno, desprezando os conhecimentos prévios que o aluno tem e suas raízes culturais, socioeconômicas, etc. O professor Ubiratã propõe o que ele chama de quadrivium elementar instrumentalizador, que seria o aluno saber calcular, modelar, ler, escrever e recuperar informação e simular. Fazendo isso, o aluno seria instrumentalizado, facilitaria a sua socialização e ele teria conhecimento. O conhecimento seria para ser aplicado e não um conhecimento daquele em que o aluno sempre nos pergunta o seguinte: para que eu vou utilizar isso? Então, com a resolução de problemas, com a modelagem, nós podemos apresentar atividades e conteúdo matemático de forma que atraiam o aluno. O professor Ubiratã também coloca o seguinte: a matemática da forma que é feita hoje, explicada e trabalhada hoje na sala de aula, é exclusiva. Ela demonstra relações de poder e de dominação daqueles que sabem que têm o conhecimento para realizar algoritmos e cálculos complicados sobre as pessoas que teriam dentro da sua comunidade, dentro do seu conhecimento de raiz, algo mais simples a oferecer. Porém, isso também poderia ser utilizado. O professor coloca a etnomatemática como um programa ambicioso, porém que instrumentaria o aluno para a utilização da matemática em sua vida prática, para o trabalho, relaciona a utilização de calculador e computadores, e essa utilização também deveria ser estudada pelos professores, que deveriam estar preparados para que
pudessem transmitir ao aluno as formas com que ele pode utilizar aquilo no seu mundo real. O aluno sai, por exemplo, do ensino médio e não sabe trabalhar com um computador, como ele pode conseguir um trabalho digno se hoje em todas as empresas se utilizam computadores? Então, essas aplicações, esse tipo de trabalho a ser feito em classe e extra classe, mesclando aulas expositivas e dialogadas com aulas práticas, aulas de jogos matemáticos, aulas de informática com softwares matemáticos, calculadora, isso tudo faria uma globalização do conhecimento do indivíduo para que ele fosse útil a ele, a sua comunidade e a sociedade à sua volta. Então, o ensino da matemática seria democrático. Como conclusão, o professor Biratã, no livro Etnomatemática, coloca o seguinte: é também um esforço para entender como, a etnomatemática no caso, é também um esforço para entender como os diferentes processos identificados ao longo da história das civilizações têm determinado diferentes processos de comportamento individual, diferentes processos cognitivos, modos de interação e, portanto, de comportamento coletivo ou social em diferentes culturas. É um programa ambicioso, mas creio ser essencial para que efetivamente seja possível definir um projeto educacional que conduza a humanidade como um todo a dias melhores. O que o professor coloca é que nós devemos, com essa tarefa de educadores e educadores matemáticos como somos, disponibilizar ao aluno conhecimentos para que eles sejam inseridos de forma digna na sociedade. Isso sim seria uma matemática aplicada, um currículo aplicado para o desenvolvimento pessoal, sociológico, político, uma inclusão real do indivíduo, do estudante, no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Obrigada.